antes. Ou depois? Tinha lá esse que falava de dimensões, falava daquela parte assim, é um conceito que a gente tem sempre colocado assim, nós vivemos de acordo com o nosso pensamento. Ou seja, nos agrupamos e estamos em dimensões que o nosso pensamento leva a gente a viver. Então, é importante a gente se dar por conta de que nós vivemos determinado conflito, ou se nós estamos bem, é porque o nosso pensamento foi direcionado para estar naquela dimensão. Eu vou ler isso aqui para a gente depois comentar um pouco mais sobre isso. Assim, se conseguirmos entender que o estado de espírito produz a dimensão de vida, então podemos ver que, conforme nos comportamos, vemos a realidade. Aí tivemos alguns exemplos disso, e um é esse que eu vou colocar aqui. Ó. Uma pessoa disse ter tido uma intuição, uma espécie de visão acerca de um fato que se consumaria brevemente. Nesta, ela via o sofrimento de familiares devido à perda de um ente querido. Depois de um tempo, o fato se concretiza, mas as reações são suaves e a situação aceita de maneira mais tranquila. Por exemplo, no caso das famílias que tiveram perdas, porque sua dimensão necessita desse aprendizado. A pessoa, ela tinha tido uma intuição, uma visão, e via a morte de um parente. E nessa visão ela via que aqueles parentes sofriam, se desesperavam. Né? E daí a pouco aconteceu de fato aquilo na realidade, mas a cena que ela viu não era mais exatamente com aquele sofrimento, ela tinha mudado para uma cena de aceitação, né? De tranquilidade. E então o que ela coloca é o seguinte, ó, que pelo trabalho dela ter visualizado, feito um trabalho com energia para que aquela situação se desenrolasse da melhor maneira possível, ela conseguiu transformar a dimensão do sofrimento numa dimensão de mais aceitação mesmo, suavidade. Isso é interessante da gente se perceber assim que, claro, no caso dela, ela teve conseguiu de antemão prever o acontecimento, e aí ela jogou toda uma energia para que aquilo se transformasse. De fato, se transformou, né? Porque ela saberia que as reações das pessoas não seriam positivas, mas na hora mudou. Continuando. O sentido. Sim. Posso fazer um parênteses? Claro, por favor. Posso dizer que a história aconteceu comigo? Sim. Foi comigo. Com o meu sogro. Com a passagem do meu sogro. E assim, foi muito tranquilo, muito suave. Não houve sofrimento de parte. Quando ele foi sofrer, ele partiu. Pelo que nós aprendemos agora, então, né? A física dele foi tranquilamente. Né? Essa parte a gente não sabe, né? Mas nós começamos a fazer bastante visualização para ele na meditação, nas quartas-feiras. E procuramos, assim, sempre naquele pensamento de que as transformações necessárias acontecessem, aquilo que fosse necessário acontecer para a evolução, que acontecesse para todos. Sempre de forma impessoal, né? Os humanos ali. E foi bem assim, foi bem tranquilo, inclusive ele desencarnou numa quarta-feira. E em uma das meditações, a Vanessa, ela teve também a visão que chegou a ela, disse, olha, teu sogro vai desencarnar bem em seguida, assim. Né? E depois, numa outra quarta-feira, aconteceu. Foi bem interessante, muito legal, a gente usou muito transmutação também. Seguinte. Depois tu nesse sentido, assim, aí eu gostaria de falar sobre o que nós não falamos, se for bom, não temos falado, mas vamos falar no sentido do auxílio aos outros, né? Que é uma coisa que talvez todo tempo que a gente pode fazer em relação aos outros. Então, depois o Tim vai complementar isso aqui, mas eu vou só ler mais um pouco. O sentido da energia como auxílio para pessoas que possam entrar ou estar em desespero seria para que essas pessoas possam sair da dimensão da dor e do sofrimento. Porque se estamos numa dimensão, vamos nos integrando a ela e vivendo aquela realidade.
das notícias mesmo, começamos a ouvir algo, depois outros nos falam, depois falamos também, depois vamos atrás de mais, depois temos nossa opinião, e quando nós vemos, estamos presos naquilo. Era o que aquele pessoal das catástrofes queria, né? Criar dor e medo. E aí todo mundo entrando naquela dimensão, criaríamos mesmo catástrofe, e esse mundo aqui, ó. Né? Então até a gente tem assim, ó, analisemos palavras como dor, sofrimento, ressentimento, culpa, projeção de algo que poderia vir a ser. Né? Não estamos condenando, mas vemos que é fácil se envolver com um problema. Tá? Então, o sentido do auxílio que se possa fazer para uma pessoa que esteja entrando numa situação de desespero, é a gente visualizar ou enviar energia para que ela consiga ver uma situação paralela ou tranquila, ou suave. Esse é o melhor jeito assim, de auxílio, digamos. Mas não tu entrando, não, realmente, tu tem que ver o que está certo, o que está errado. Se tu vai nessa onda, tu cria aquela onda, aumenta ela. É mais Da mesma maneira que se a gente ouve notícia ruim, né? Aí daí a pouco, como diz aqui, tu tá, depois tu ouve, aí tu fala também, daí a pouco tu vai atrás de mais, daí a pouco tu entrou naquela dimensão e tu tá vivendo ela totalmente. Então aí cria também o desespero. Mas é fácil ser engolido isso, né? Sim, é fácil. Tem que estar muito atento. Sim, é bem fácil. É só tu tá ali, tu entrou, se engole e tu tá dentro. Bem assim. Não sei se tu quer falar. Posso falar assim? Eu passei por uma situação agora que era para ter entrado em desespero e eu não entrei em função exatamente desse. Outra vez, eu não lembro se tu falou isso a respeito de entrar no sofrimento em massa ou se tu falou só pro grupo, ou se tu chegou a falar em alguma charla, não recordo. Eu sei que o Jorginho já havia falado e aquilo me chamou a atenção, que a gente tem uma ideia, mas nem sempre a gente tem a noção total, geral, do que é o pensamento, a emoção da gente para massificar isso daí, para ficar uma coisa, vira bola de neve, que é o sofrimento, né? No caso, o sofrimento. Então, exatamente pensando nisso, agora com o negócio que aconteceu com meu filho, o que eu fiz? Eu não me envolvi com nada e com ninguém. Eu simplesmente me isolei, me preservei, que era para não entrar nessa situação de ficar envolvida com o desespero dos outros também. Eu já estava preocupada com o que estava acontecendo com meu filho, eu não ia, como se diz, prolongar, no caso, né, o meu sofrimento, me envolvendo com o sofrimento dos outros. O que eu fiz? Eu me isolei, né? Quando eu estava viajando, quando eu liguei o rádio, parecia que eu ia explodir, eu desliguei o rádio na mesma hora, senão não vou entrar nessa, né? Mas sempre pensando no que o Jorginho havia falado. Eu disse, não vou me envolver, não vou entrar nessa onda aí. E cheguei aqui, quando vi a situação toda, foi 12 dias de tensos, né? Mas em momento algum eu me envolvi com a notícia de televisão, de rádio, ou mesmo das pessoas. Quando eu estava dentro do hospital, o que acontecia? Tinha muita gente dentro do hospital, todo mundo, parente, amigos, né? O que faziam? Vinham, né, e começavam, por que isso, por que aconteceu assim com fulano e tal. Eu saía de perto. Aí eu ia para outro canto. Aí daqui a pouco eu saía, sabe? Eu nunca entrei não interagi em nenhum momento. O que eu fazia? Eu ia para o hospital, via lá meu filho, voltava para casa, me deitava e ficava quieto. Eu simplesmente me isolei. Não quis, não sei se de certa maneira, claro, ouvindo, sempre pensando, né, exatamente o que o Jorginho havia falado, mas assim, eu não dizer, não sei se foi uma forma, uma fuga minha também. Preservada, né? Mas assim, eu não, e assim, foi o que valeu a pena, porque assim, eu pensava assim, eu tenho que passar calma pro meu filho, não posso passar todo esse nervosismo, e apesar de ele estar ali praticamente em coma, eu não tinha como, eu sabia que ele iria sentir toda a minha ansiedade, eu não posso passar isso para ele, a minha preocupação é não passar, né, aquela desespero.
eu me mantive tranquila, calma. Toda vez que eu entrava lá, claro, e trabalhava um monte para entrar bem tranquila, entrava bem tranquila, ficava ali com ele, na hora de sair, saía. Aí sim, na hora que eu saía, eu até conversava um pouquinho rapidamente com as outras pessoas e saía de novo. E assim eu fiz durante todo o tempo que ele estava no hospital. Não deixava ninguém visitar ele também, fui bem egoísta. Proibi todo mundo de entrar. Alguns conseguiram entrar de furão, mas quando eu não estava, porque eu não... Entendeu? Eu, assim, me preservei o tempo inteiro e eu acho assim, o ensinamento, no caso, assim, né? Dá para associar exatamente tudo que o Jorginho falou hoje no início da charla, é bem isso. Não me envolvi e fiquei tranquila. Se eu tivesse entrado no desespero de que todo mundo entrou, ia ser um caos para ele, ia ser um caos para mim, eu ia estar acabado, não sei nem se eu ia estar aqui hoje. Né? E quem me viu nas quartas-feiras, que eu vim 2 quartas-feiras na meditação aqui, viu o quanto eu estava tranquilo, eu fiquei tranquila. Claro, tinha momentos que me dava um frio na barriga, né? Mas assim, era momentâneo, né? E acabado. Tinha consciência de voltar ao seu padrão, né? Então, assim, valeu a pena eu ter feito isso, que é tudo que o Jorginho falou hoje no início da charla, de tu ficar, não entrar nessa, como se diz? Na onda do resto da massa, exato, porque vira realmente um sofrimento muito além do que é o teu, ou na realidade não é o teu, é o teu junto com... E até hoje tem pessoas ali que passam assim, passei ontem, tinha pessoas que ficam horas ali chorando, depois tirando foto. Alimentando uma dor, né? Que então assim, eu não alimentei a minha dor e nem alimentei a dor dos outros, né? Eu fiquei, e valeu muito a pena, muito a pena. O meu filho está super calmo e está super tranquilo. Hoje ainda fiquei sabendo, assim, ontem também fiquei sabendo, pessoal, o que aconteceu isso daí? Então, se estão em estado de choque, de medo, estão cheios de traumas, de problemas. Meu filho não está com nada. Hoje ele está tranquilo, sabe? Ele não está com nada. Não dá para ser. E quanto ao floral, eu vou me redimir no médico. Eu vou falar pra ele. Eu levei ele no médico segunda-feira e o médico não queria acreditar que ele não tinha nada, que ele estava bem. Ele disse, não, mas eu estou tranquilo. Não, mas tu tem certeza que tu está tranquilo? Eu estou tranquilo. Mas tu não, sabe, tipo assim, parecia que assim, mas como que tu não está traumatizado? Tem que estar, sabe? Tipo assim, pô, tu tinha que estar todo mundo traumatizado. Né? Ele assim, mas ele até contou um caso dele, né, que assim, o meu sobrinho ia e ele nem foi, meu irmão foi pro psiquiatra. Eu disse, tá louca, né? Mas o meu filho não tá, entendeu? Então, assim, não só eu fiquei bem, né, obviamente que o Jorginho ficou com assistência, homeopatia, né? Tive todo esse apoio dele também, né? Foi fundamental para mim, porque eu sabia que se não fosse ele me dando todo esse apoio, talvez eu não tivesse essa confiança, né? Talvez eu não ficasse tão tranquilo assim, não sei. Mas eu me sentia muito seguro, né? Então, assim, e o meu filho está super bem, ele não está com trauma nenhum, ele está tranquilo. E o médico achou ruim, né? Pô, mas tu tem que ter alguma coisa, não tem nada, eu estou super tranquilo. Aí o médico tá. E daí eu olhei pro médico, não, é que eu trabalho com floral, eu tô dando floral pra ele. Eu, em vez de dizer que. Mas na hora eu pensei assim, se eu disser que foi um trabalho espiritual, ele vai achar assim, ela foi lá no centro de Umbanda. Até eu explicar, ele não me ouviu explicar o que era. Mas muito bem poderia ter dito, não, eu fiz Montiana nele. 24 horas, com certeza, eu estava dormindo inconscientemente, com certeza eu também estava aplicando Montiana. Eu me apliquei e apliquei nele, no meu marido, nos meus filhos, nos outros também. O tempo inteirinho, ninguém se explicou. Ninguém, todo mundo se mandou. Isso que meu marido fica na frente da televisão. Ele fica. Então, assim, ele chorou bastante, então botou pra fora. Mas também foi só chorar. Em nenhum momento ele entrou em desespero. Os outros filhos também, a mesma coisa, como mais novo. Ele foi lá no ginásio, ele viu toda aquela dor toda, mas também não. Porque ele chegava em casa e o dele estava lá. Entendeu? Então, assim, ele, apesar de ter ido, entrou no meio daquela dor toda que estava ali. E daí ele chegava com ele não
Ele não sabe que eu trabalhei. Mas assim, eu fiquei um tempo inteirinho, eu estava compulsivamente trabalhando em todos. Mas todos da minha família, né? Marido, filhos, eu, né? Não deixei ninguém vir me visitar. Né? Minha mãe ficou bem chateada comigo, assim, não quero ninguém na minha casa. Entendeu? Então, assim, se algum dia, tomara que não aconteça nessa proporção, mas situações desagradáveis acontecem na vida de todo mundo, se vocês lembrarem do que eu estou contando agora e lembrar de todo o início da charla hoje que o Jorginho falou, é exatamente isso. Infelizmente, passei pela experiência, bom seria só ouvir, né? Mas assim, vale a pena te preservar e não entrar nessa dor toda. Então, assim, melhor coisa que poderia ter. Melhor não te ensina muita coisa boa, não foi só. Mas sim, dentre as tantas coisas boas que o Jardim ensina, essa assim, passei pela experiência, então digo para vocês assim que para lá de comprovado. E essa questão da dimensão, né? Está numa dimensão acima, não está na mesma. A questão mesmo é que eu acho assim, que vale a pena falar aqui, é que não é a questão só do entrar mentalmente naquilo, mas é que tu cria. O teu desespero, na verdade, cria. E isso que vocês têm que se dar por conta. Assim, a preocupação, na verdade, com ela é se ela conseguiria, ela, criar a dimensão feliz ou a da dor. Entende isso? Se ela entrasse naquela dor, aí as coisas seriam diferentes. Alimentaria o cérebro e outras coisas. Sim, aí nós teríamos entende? Então, assim, o mérito não é de nada além dela mesma, mas a questão é como ela conseguiu fazer isso. Esse é o importante. Esse é o mérito da coisa. E a questão que a gente tem que se dar por conta é, antes de entrar, o que tu vai criar com o que tu está pensando. Esse o ponto. Né? Na hora que tu for entrar numa coisa, saber que cada coisa vai ter um desfecho. Então, tu tem que saber que dimensão é aquilo ali. Se é a dimensão da massa, da dor, da alegria e do teu interno. Né? Então, essa é a grande mensagem, digamos assim, que essa situação toda precisava ser contada. E essa questão de ser tão pertinho daqui.